nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então, apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque não acreditaste nas minhas palavras, que se hão de cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava por sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que texto maravilhoso. São Lucas capítulo 1, versículos de 5 a 25, nesta quinta-feira, dia 19 de dezembro. Se ontem nós meditávamos, a respeito da origem de Nosso Senhor, como Maria foi visitada pelo anjo Gabriel, que ela concebeu por obra do Espírito Santo, hoje o texto do Evangelho se volta para uma outra família, a família de Zacarias e Isabel. Fica muito claro para nós, nesse texto, que Zacarias e Isabel eram um casal muito santo. Zacarias, sacerdote, e Isabel, ambos de idade avançada, justos diante do Senhor, ou seja, santos, um casal separado que estava ali confiando em Deus. Então, Zacarias recebe a visita do anjo Gabriel, o mesmo que visitou Nossa Senhora, o mesmo que visitou São José em sonhos. Ele aparece agora para Zacarias e ele dá a notícia que Isabel teria um filho. E interessante que o texto do Evangelho diz: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua oração. É o mesmo que está lá escrito em Isaías capítulo 38 ou 2 Reis capítulo 20, quando o profeta Isaías visita o rei Ezequias, que está enfermo, e mal o profeta está saindo,
A palavra de Deus vem ao coração do profeta e ele diz: ouvi a tua oração e vi a tua lágrima, por isso eu vou curar-te. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Olhando aqui para a família de Isabel e de Zacarias, o fato deles não terem filho, diferente de hoje, né? Hoje que os casais não querem terem filho e acham que tá tudo de bom, né? Aqueles que podem e não querem ter, ao contrário, não ter filho nesta época significava ser uma família amaldiçoada, uma família que não tinha recebido as bênçãos de Deus. O filho, ele é sempre uma bênção de Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, o filho é sempre uma bênção de Deus. Possa ser que vocês não tenham planejado, mas Deus planejou. Deus pensou desde toda a eternidade. Como diz o profeta Jeremias, antes que você fosse formado no seio da tua mãe, eu já te havia designado, eu já te havia separado. Deus pensou em nós, né? E isso é maravilhoso demais. Então, não ter filho nessa época era um ultraje, era uma vergonha pública, como Isabel mesmo relata aqui, uma vergonha pública, não ser abençoada com os filhos. Então, eu acredito que esse casal, eles devam ter chorado e rezado muito a Deus, né? Com certeza, porque eram justos diante de Deus. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, quanto tempo você anda rezando, né, por causas boas? Porque pedir um filho é uma causa maravilhosa, né? E aqui eu quero dizer para você, você que me ouve agora, nesse momento, você mulher de Deus, você casal de Deus, homem e mulher, vocês que tanto querem ter um filho e até agora não conseguiram, eu quero dizer para vocês, façam conforme Zacarias e Isabel. Chorem diante do Altíssimo, se humilhem diante do Altíssimo, confiem no Senhor, que no tempo certo, Deus, Ele agirá. E talvez você esteja perguntando assim, mas já passou tanto tempo, a gente já está até um pouco fora da idade. Eu quero dizer para você, Isabel e Zacarias estavam fora da idade. E por estar tão fora da idade, Zacarias, ele meio que titubeia, né? Ele diz, mas eu já sou velho. Ora, para Deus nada é impossível. Deus tinha dito isso para Nossa Senhora, o anjo tinha dito, olha, até a tua parente lá, Isabel, ela concebeu um filho na velhice, já está no 6º mês, aquela que era estéril, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Para Deus tudo é possível, queridos irmãos. E veja, olha que maravilha. Isabel concebe e Deus tira a vergonha. Zacarias titubeia, por isso fica mudo, até o dia do nascimento do menino. Ele se mantém calado, porque não acreditou naquela palavra de Gabriel. Eu sou Gabriel, estou na presença de Deus. Você ficará mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque não acreditaste nas minhas palavras que se hão de cumprir no tempo certo. Aqui o texto não diz quanto tempo depois da visita de Gabriel Isabel concebeu e João veio, mas diz um tempo depois de um tempo, ela concebeu. Precisou acreditar, precisou esperar. E veja, irmãos, esperar no Senhor. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor, vai dizer o Salmo. Esperar em Deus, descansar em Deus, as promessas de Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus tem promessas sobre a nossa vida. E as promessas de Deus, se elas estiverem debaixo da vontade de Deus, e se for vontade de Deus, tenha certeza, no tempo certo, não no meu tempo, não no seu tempo, no tempo certo, as promessas do Senhor hão de se cumprir. O tempo da espera pode ser doloroso, mas é por isso que nós precisamos descansar em Deus. Esperar no Senhor é descansar nele. É descansar nele, é confiar que as promessas de Deus sempre se cumprem na vida daqueles que amam. São Paulo chega a dizer, tudo concorre para o bem
daqueles que amam a Deus. Então você que está esperando uma graça, você que está esperando uma graça de algo que é muito louvável pedir, um filho, a conversão dos parentes, a conversão dos entes queridos, né? A salvação daqueles que estão vivendo na vida do pecado, tudo isso são coisas espirituais e são as primeiras que nós devemos pedir. Tenha certeza, no tempo certo, se nós não desanimarmos, Deus, Ele cumprirá a promessa, Ele honrará, e você ouvirá de Deus Ele dizer assim, Ele vai falar o seu nome, fulano de tal, a tua oração foi ouvida, e eu vim aqui para realizar o teu milagre, para realizar aquilo que você tanto pediu, como você não desanimou, como você confiou, porque eu sou Deus, eu posso realizar na sua vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.